Bom dia, segundo ano. Vamos então para a quarta semana do PET 4. Nós temos agora aqui um texto falando sobre os índices de suicídio apresentados pela World Health Organization, Organização Mundial da Saúde, que de acordo com esse WHO aqui, que não é quem, aí é uma sigla, que é a Organização Social Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas morrem de suicídio durante o ano, o que significa que uma pessoa a cada 40 segundos é um fenômeno global e que causa danos um grande índice à vida. E baseado em algumas intervenções que causam grande implementação da população, na subpopulação e alguns níveis individuais. E para a prevenção também desse suicídio para a prevenção do suicídio e para tentar diminuir esse número de suicídios. Existem indicações que para cada adulto que morre de suicídio, existe uma taxa, que existe uma indicação que mais outros 20 outros estão também tentando suicídio no momento. Porque para cada adulto que tenta, existe ainda mais 20 outros que também estão tentando suicídio. Aí vem agora uma escala, uma apresentação com os índices. Esse road injury aqui é incidentes na estrada, violência interpessoal, suicídio. Aqui são condições maternais, suicídio, violência na estrada, violência pessoal e o suicídio. Aqui vocês têm esse marrom aqui é em ambos os sexos. Female é o que está de laranja, que é o feminino, e o meio é o que está de amarelo. Então aqui agora nós vamos, de acordo com esse gráfico aqui, nós vamos fazer as perguntas. Tá? A primeira pergunta é: de acordo com a Organização Mundial da Saúde, quantas pessoas morrem por suicídio? Isso eu tenho que olhar no texto que fala aqui que quantas pessoas morrem? 800 mil pessoas morrem de suicídio durante o ano. De quanto em quanto tempo morre uma pessoa? Aqui também fala que cerca de 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. E existem indicações que para cada adulto que morre de suicídio, existe mais 20 outros tentando suicídio. O que é isso aqui? Que é uma tendência a explicar essa oração, que para cada um adulto que morre, existe ainda 20 outros tentando, que é um índice muito grande, que a gente não presta atenção nisso e que está sempre acontecendo. Qual a principal causa da morte entre a população de 15 e 19 anos em 2016? A causa da morte em 2016 entre 15 e 19 anos da população aqui, então ali nós vamos olhar em ambos os sexos, tá? Qual que foi? Road injury, que no caso aqui é o acidente em estradas. Em que posição está o suicídio em relação às principais causas da morte entre a população de 15 a 19 em 2016? O suicídio da população em si, a população em 2016 está no terceiro aqui, tá? Olhando como both sexes, então aqui estaria em terceiro lugar, suicídio. De acordo com o gráfico, quais as principais diferenças nas causas da morte entre os homens e as mulheres? Aqui parecem que homens, aqui no caso é amarelo, laranja aqui são as mulheres e os homens estão de amarelo. Qual que é a principal aqui, a diferença? É que o acidente em trânsito dos homens, parece que está bem relevante. Acidente em trânsito é o maior índice de morte em relação aos homens. Agora vamos conhecer os dados mais detalhados do mundo, que isso aqui também é taxas padronizadas de suicídio, a idade, em relação à idade, taxas padronizadas de suicídio, em que em todas as populações. Então tem um mapa, menos de 5 suicídios em uma população de 100. Tem esses países que estão com essa cor aqui, de 5 a 9,9 de laranja, tá? Nesse laranja mais claro, são aquelas que tem de 5 a 9 pessoas numa população de 100 mil. Aqui 10 a 14,9 e aqui maior ou menos de 15 anos, tá? Pessoas com maior ou mais de 15 anos. Então, pelo título, quais informações serão retratadas no mapa? Então, é uma taxa padronizada de suicídios por idade, tá? Esse aqui tem o age.
No caso aqui, females é para qual público modificado? Females é o público feminino. Quem é o órgão responsável é aquele mesmo lá do texto, que é o WHO, que é a Organização das Nações, Organização Mundial da Saúde, tá? Quem é o órgão responsável é a Organização Social, Organização Mundial da Saúde. E o que a legenda nos ajuda a compreender em relação ao mapa? O que a legenda, no caso aqui, é em relação às cores, estão ligadas ao índice, aos números. Essas cores aqui representam como que cada país está em relação à idade de suicídio. Então, no caso aqui, o Brasil, por exemplo, está com menos de 5, menor aqui, menos de 5, tá? De pessoas de 5 aqui em relação aos outros países. Já em outros aqui, no caso dos Estados Unidos, está no laranja, que é bem mais, que é de 10 a 14, tá? E aqui é de 5 a 9. Menos de 5, menor de 5, aqui já é de 10 a 15, tá? Aqui já vem a mesma coisa, é taxa de suicídio padronizada numa população de 100 mil, só que meios, aqui masculinos. Então, a taxa de suicídio por população, menos de cada aqui de idade, amarelo, onde que acontece o suicídio, que as pessoas com menos de 5 anos, acontece nesses países aqui. Com pessoas de 5 a 9,9, é o que eles estão nesses aqui, nessa cor aqui, desse laranja. Já no laranja mais forte, acontece com as pessoas que de 10 a 15 anos, que são esses aqui. E com igual a 15 anos, que tem uma grande taxa aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, de 15 anos, nesses países aqui, as pessoas de 15 anos suicidam, tá? Então, quem é o público aqui? Neste caso aqui, qual é o público? Esse aqui está escrito aqui, males, que é o que? O masculino. Compare os dois mapas e verifique se o gênero é o fator determinante na questão de suicídio. Aqui, nesse gênero aqui, masculino, e esse aqui é o feminino. É um fator predominante que tem maior índice aqui? Olha se é. Aqui é female, esse aqui é 15, só tem esses aqui, olha, de 15 anos, por exemplo, menor ou igual de 15 anos, só tem esse aqui. Em relação ao masculino, também maior, esse aí é a população de 15 anos. Então, parece que tem uma grande diferença entre o fator masculino em relação ao suicídio aí. Qual que é o fator determinante? O gênero aqui, e verifique. Então, se o gênero é um fator determinante, sim, o masculino parece que está predominando, tá? Por quê? Porque aqui 15% está no gráfico dos masculinos, que atinge a maior parte da população. Em que situação o Brasil se encontra em cada gênero? Em cada gênero, o Brasil aqui, no gênero masculino, ele só acontece o suicídio entre 5 e 10 anos, tá? O do Brasil aqui nessa cor laranja. No masculino. E no feminino acontece com menos de 5 anos, que o Brasil está aqui nesse amarelo mais clarinho, com menos de 5 anos. Tá? O resto não tem tantos, o índice assim não está tão presente. Agora vem essa frase aqui, em que situação o Brasil se encontra em cada gênero, que eu já falei para vocês agora aqui. Faça uma relação das suas respostas para as primeiras perguntas deste material com o provérbio chinês. Esse provérbio aqui, se você quer felicidade, tire um cochilo. Se você quer felicidade por 1 hora, tire um cochilo. Se você quer felicidade por um dia, pesque. Se você quer uma felicidade por 1 ano, ganhe uma fortuna. Se você quer felicidade por a vida inteira, ajude uma pessoa. Então, aqui é um provérbio que também nós temos que, às vezes, em relação ao suicídio, que as pessoas têm que ser ajudadas, cometem porque não são ouvidas, que não são entendidas e que a gente sempre deve ajudar. Então, este provérbio está relacionado a isso. Cada um dá a sua pergunta aqui, é para responder em português, cada um é sua questão pessoal. Ok, segundo, bye bye, see you.